Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 8 de agosto, a igreja celebra a memória de São Domingos. São Domingos é o fundador da Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores. São Domingos, rogai por nós. Hoje, bênção para vencer as dificuldades e tribulações. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço vai com muito carinho para o povo da cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de São José dos Campos, que recebem as bênçãos, que compartilham os nossos conteúdos de evangelização. Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Continuamos no Evangelho de São Mateus, hoje capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, que forte o evangelho de hoje, não é verdade? Depois de ter realizado o milagre da multiplicação dos pães, Jesus despediu a multidão, o evangelho de ontem, mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem para alto mar, enquanto ele, Jesus, subiu ao monte para orar a sós. Jesus sempre tinha necessidade da oração. Era o seu alimento espiritual. Veja, depois de dar o alimento material para as pessoas, Jesus foi nutrir a si mesmo com o alimento espiritual da oração. E aqui eu já te pergunto: como você tem nutrido a sua alma no dia a dia da sua vida? Em outras palavras, como é que está a sua vida de oração? Sabe, eu nunca vou me cansar de insistir nisso, de bater nesta tecla, a tecla da oração, da necessidade de oração. E por quê? Porque a oração na vida do cristão não é somente um algo a mais, um plus, vamos dizer assim, não. É essencial. Sem isso a gente enfraquece. E quando a gente fica fraco, o que acontece? A gente perde a resistência. E aí a gente fica susceptível aos ataques. Por isso, não descuide da sua vida de oração. Pois bem, os discípulos estão lá em alto mar. É tarde da noite, é madrugada.
O barco é agitado pelas ondas e os discípulos estão com medo. E do nada vem Jesus, caminhando até eles sobre as águas. E eles então se apavoram pensando que é um fantasma. Jesus os acalma, mostrando que é ele. E aqui acontece um fato muito interessante. Pedro, numa atitude até ousada, quase que desafia Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus diz a ele, vem. E Pedro foi. Eu fico imaginando o Pedrão ali descendo do barco, tocando ali, pisando na água, meio desconfiadão. Será? Será que eu não vou afundar mesmo? Mas Pedro foi e começou a caminhar milagrosamente sobre as águas, em direção a quem? Em direção a Jesus. Mas, quando estava ali próximo já talvez de Jesus, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E por quê? Porque começou a prestar mais atenção na força dos ventos do que em Jesus. Ele começou a focar a sua atenção na força do vento e então sentiu medo. Eita, olha aí, o danado do medo. Vejam, filhos e filhas, o medo é a arma que muitas vezes o inimigo usará para tentar te derrubar, para tentar te fazer afundar, para te tirar do caminho que você está fazendo em direção a Jesus. E quando você começa a prestar mais atenção nos problemas do que em Jesus, você caiu na armadilha. Quando você começa a colocar o foco da sua atenção, do seu pensamento, do seu olhar, dos seus sentimentos, em primeiro lugar no tamanho do seu problema, esse é o primeiro passo para você começar a afundar. É em Deus que você precisa focar. É nele que você precisa colocar a sua atenção, o seu olhar, o seu coração, a sua alma. Aconteça o que acontecer ao seu redor, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio às tempestades da tua vida. Já ouviu aquele ditado que diz: não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Sabe, a coisa começa por aí. É preciso exercitar o dom da fé. A fé só é exercitada quando é provada. É fácil ter fé quando tudo está bem. É fácil ter fé quando tudo está certinho na nossa vida, tudo está caminhando às mil maravilhas, mas é no momento da tempestade, da tribulação, que você precisa exercer a tua fé. Pedro olhou para Jesus e gritou: Senhor, salva-me! E por isso eu quero dizer para você hoje, talvez hoje você está se sentindo assim como Pedro. O medo tem tomado conta do teu coração, você sente que está afundando. Por isso eu digo para você, filho, filha, não se entregue, não esmoreça. Sabe por quê? Porque existe um Deus, porque existe um Jesus, e a Ele você pode recorrer, a Ele você pode gritar se preciso for. Faça como Pedro: Senhor, salva-me! E creia, Ele virá em teu socorro. Ele te segurará pela mão, Ele te salvará de tudo aquilo que hoje esteja te puxando para baixo, querendo te afundar, afundando e afogando os teus sonhos. Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que hoje você possa dobrar o teu joelho, seja na igreja, seja no teu quarto, seja aí mesmo onde você está, e que você possa clamar de todo o teu coração, como Pedro: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me deste mal, desta situação. Não me deixe perecer, não me deixe afundar, Senhor, eu preciso de Ti. Creia, filho, creia, filha. Ele já está agindo em seu favor. Quando você faz isso, Ele já está vindo em teu socorro. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez
o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por este Evangelho de hoje. A Tua palavra é poder em nossa vida. Que esta palavra hoje, Senhor, também venha de encontro à vida e ao coração desta pessoa que reza comigo, que talvez hoje está se sentindo amedrontada neste barco em alto mar, esta pessoa que tem sido tomada pelo medo das ventanias da vida, das provações, das tribulações. Senhor Jesus, vinde hoje em socorro deste filho e desta filha. Realiza, Senhor, na vida desta pessoa o que realizaste na vida de Pedro quando ele afundava. Quando o Senhor o tomaste pelos braços, quando o Senhor seguraste em sua mão, salvando-o de toda aquela situação que o desesperava. Segurai, Senhor, hoje na mão desta pessoa. Levantai esta pessoa, Senhor, de tudo aquilo que a tem feito sofrer, tudo aquilo que a tem amedrontado. Como sacerdote, eu imponho as minhas mãos e invoco sobre você, filho, filha, esta bênção de Deus, bênção de vitória sobre as dificuldades e tribulações. Senhor, pelo poder da vossa bênção, fortalecei esta pessoa, que na vossa graça, que na vossa misericórdia, que no vosso poder, ela vença toda e qualquer dificuldade e tribulação que nesta vida ela tem passado e enfrentado. Que depois desta noite escura se revele na vida desta pessoa o sol de um novo dia, de um novo tempo. Na vida deste filho, desta filha, brilhai, Senhor, em sua vida como o sol da manhã, concedendo a esta pessoa a vossa alegria e a vossa paz. E que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. O meu abraço com muito carinho para você. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Novamente convido você a fazer comigo a novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós pelas minhas redes sociais. Muitas bênçãos serão derramadas nesta novena. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.